semana passada, nós tivemos aquele grande desafio que foi trabalhar as questões dos descendentes de Noé. Só a leitura do capítulo 10 é desafiante em função de nós não sabermos falar os nomes corretamente. E nós combinamos que nós não nos referíamos por muito tempo na abordagem dessas frentes, uma vez que a genealogia dos filhos de Noé propõe para nós qual foi o trabalho dessa dispersão e da disseminação do componente humano ao longo da terra, estabelecendo povos. Tanto assim que em algumas colocações não é feita a referência a um nome, mas sim a um grupo, já a um povo, definindo realmente que essas teriam sido sementes importantíssimas para a estruturação de frentes diversas de atuação. E assim nós teríamos alguns elementos importantíssimos, e aqui até me trouxe para nós um dado, né? Um dos que foi comentado, Dedã, filho de Ramá, neto de Cush. E aqui nós temos filho de Zaxã, os Dedanitas. E aqui nós temos referências em Isaías, em Ezequiel, falando desses descendentes, de um ou do outro tronco, definindo que era uma tribo árabe, que viviam como negociantes de caravana entre o Oriente e o Ocidente. E sua residência principal era perto de Edom. Isso em Ezequiel. Há uma ilha chamada Dadã, perto do Golfo Pérsico, cujo nome pode ter alguma conexão com Dedã bíblica. Então nós vamos observar que toda a referência do capítulo 10 guarda essa condição. Nos chamou a atenção a figura de Nimrod. Vocês lembram dele, né? Aquele que teve um papel assim destacado e foi considerado já no versículo 9. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Aqui nós temos em Nimrod uma referência significativa. O nome, o que significa o nome Nimrod? Nimrod poderia ser visto como aquele que seu nome significa nós nos rebelamos. Nós nos rebelaremos, não é rebelamos, não é no futuro. Nós nos rebelaremos. Tradições judaicas posteriores o identificam como o construtor da Torre de Babel, que é onde nós vamos entrar hoje. Esse caçador e guerreiro é um arquétipo do ideal mesopotâmio para um rei. Então aqui nós temos a figura de Nimrod como um precursor dos construtores de cidades e reinos, marca o começo da procura do homem pós-diluviano por domínio e autonomia contra Deus, tá? Contra Deus. Babel, definindo os babilônios, infames destruidores de Judá. E os nomes vão acontecendo nesse sentido, definindo então uma busca. Nós temos uma repetição de comportamento aqui em Nimrod. O que aconteceu com Adão e Eva? Buscaram um conhecimento para além do propósito. Violaram uma lei. Ao violar essa lei, perdem o paraíso. O paraíso representando aquela condição de plena comunhão com as propostas divinas e com a lei. Então, saem exilados do paraíso.
Com Caim, nós temos mais uma vez um exílio, uma saída daquela condição, daquele piso que retrataria a comunhão. Todos esses movimentos acabam por gerar construções que retratam os anseios dos indivíduos. Quando nós estudamos os exilados da capela, nós encontramos ali esse mesmo comportamento. Houve uma tentativa na Terra de estruturação de algo que pudesse representar uma zona de conforto, uma construção que retratasse a demanda interior daqueles que se encontravam exilados. E aqui Herodes representa, mais uma vez, essa busca. Construções, autonomia, mas dentro de uma condição que pudesse ser definida e fechada para viver num paraíso criado e construído pelo próprio homem. E por isso que nós temos aqui, passou a ser reconhecido como um arquétipo, um modelo de um rei. Não um rei que retratasse a divindade, mas um rei humano. Então toda uma liderança que pudesse representar o conforto que o homem buscava na vida material. Então Herodes retrata essa condição. E aqui temos uma região que era central, na Mesopotâmia, e a condição sendo trabalhada de forma a irradiar no grupo que estava ali conduzido por esse elemento. Então, ficou para nós essa colocação. Nós entendemos que falar sobre essas várias gerações seria extremamente desafiante, a não ser que nós tivéssemos em mente a busca histórica. E mesmo na busca histórica, nós sabemos que não existe um consenso. Isso pra gente, por que nós não vamos parar nisso? Nós não vamos ficar discutindo as gerações, porque nem todos os relatos se correspondem. Tanto que, quando nós fizemos a leitura em Lucas, nós observamos a presença de elementos que não foram comentados, que não foram anunciados no relato do capítulo 10. Portanto, vamos hoje começar o capítulo 11. Vamos ver o que é que traz para nós. Nós vamos fazer a leitura do capítulo todo, fazer assim uma abordagem linear desse capítulo, para que a gente possa compreender, e depois nós vamos tentar retomar aqueles pontos mais significativos. Para as Bíblias que trazem títulos, o título inicial dessa primeira parte é a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, em outros uma só língua. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destaque, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor
a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Agora para frente nós teremos o relato dos descendentes de Sem. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. 119. Tá. 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abram, a Naor e a Arã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abram e a Naor e a Arã, e a Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Terá, seu filho, ainda vivo. Abram e Naor tomaram para si mulheres. A de Abram chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã. Que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abram, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abram, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. O que nós temos aqui? Nós temos 2 movimentos nesse capítulo 11. O capítulo 11 tem uma primeira parte que vai do primeiro versículo até o versículo 9, onde nós temos uma abordagem sintética. Nós temos uma visão globalizada daquilo que aconteceu logo após a saída do dilúvio em termos de comportamento dos homens. Então, tudo aquilo que foi falado, aquela multiplicidade de elementos
acabou sendo construída numa fonte que atraiu para si uma posição nova, uma só maneira de falar. Aqui nós temos a planície na terra de Siná como a referência para esse ponto atrativo, que é exatamente a região que é sinalizada como sendo a terra de Nimrod. Tá? Nós temos aqui essa condição, a terra de Nimrod como aquele ponto irradiador de um posicionamento de rebelião. Uma postura totalmente distinta do que havia sido proposto, do multiplicai, frutificai e enchei a terra. Aquilo que era para ser espalhado foi feito de tal forma e congregado e delimitado pela rebelião do homem. E vejam bem, houve uma proposta consciente e deliberada. Vinde, façamos tijolos, queimemos bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Então aquilo que havia sido feito como instrumento para a confecção da arca, seja do betume, né? Agora era feito e utilizado não por comando divino, mas por experiência humana, por registro mnemônico desses seres em evolução, que dessa forma estariam em segurança, fechados nesse mundo. E além de tudo, vem a colocação: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Vejam bem, torre que chegue até o tope dos céus e tornemos-nos célebres do nosso nome. Então, os objetivos eram uma cidade para nós, uma torre que vai até o céu, e um outro componente, que era tornar o nome imortal. Porque era para quê? Para que não... e vejam bem, célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o objetivo é fechar. Uma cidade, a intimidade dentro da cidade, um elemento que pudesse estabelecer a conexão com os céus, porque acreditava-se que as torres seriam as estradas por onde os deuses transitavam. Então, quer dizer, um piso a cidade, com tijolos bem queimados, bem ajustados, bem fechadinho e bem seguro. Aqui nós estamos fechados no nosso mundo. E com essa conexão com o céu. E o que nós vamos fazer? Isso vai nos imortalizar. De que forma? No nosso mundo. Quando nós estudamos lá na frente, lá, nos primeiros movimentos do estudo de Gênesis, nós tínhamos ali a condição do nome, né? O nome como um componente importantíssimo. Ter o nome escrito, ter o nome registrado nas colunas, tá? Escrever realmente o nome no Apocalipse, na coluna do texto, significa ter parte com, tá? Um novo nome seria um registro para uma condição de vida renovada, por isso muda-se o nome. Aqui nós temos os nomes Abrão e Sarai, né? Não, depois o nome muda, vira Abraão e Sara. Nós temos essa questão do nome que muda. É um novo passo, um novo homem. Aqui começa a mudança do nome, né? De forma bem objetiva. Então aqui o nome a ser lembrado, o nome que fala da... Qual que era o desejo? Imortalidade. Mas uma imortalidade a partir dos feitos materiais. Uma imortalidade alcançada a partir
partir de uma estruturação criada de um ponto de vista contrário àquilo que foi definido por Deus. Chama-nos a atenção aqui que, então, desceu o Senhor Deus para ver a cidade, a torre que os filhos haviam feito. Singular, né? Desceu o Senhor. E vocês observaram mais à frente o que aconteceu? Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda o outro. Vocês viram? O Senhor veio, né? Desceu, tá? É preciso dizer, desceu, tá? Desceu, constatou que estavam falando na mesma língua, estava todo mundo na mesma faixa. Todo mundo na mesma sintonia. Concorda? Todos almejando a mesma coisa. Sintonizados e querendo construções nesse piso. Nós temos que melhorar essa terra. Nós temos que melhorar o conforto para nós. E essa forma e essa condução foi criando corpo, e o reino material ali estava estruturado. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentem fazer. Na mesma faixa, todo mundo na mesma, esse negócio não vai dar certo. Vai dar certo? Não. Tem que ocorrer a heterogeneidade. É a diferença que pode ocorrer mudança. Mudança e busca pelo divino. Se estiverem todos satisfeitos, é aquilo que nós comentamos na semana passada. Só quem não está satisfeito busca. Só quem almeja mais faz o movimento da mudança. Se estiver tudo tranquilo, bem elaborado, por que buscar o divino? Por que buscar o diferente? Está ótimo do jeito que está. E eles vão fazer segundo os padrões deles, sem acesso às influências positivas que virão do alto. Nós estaremos só na faixa evolutiva do operacional do mundo. Tá certo? Porque aí só tinha o egoísmo e a vaidade, né? E não operava ainda um sentimento de crescimento puro para se unir. Exatamente. Né? Isso. E porque a diferença promove isso. Porque é na diferença que nós podemos... O que você pensa? O que você pensa? Né? Foi aí que surgiram as línguas? Aí agora vem a condição. A língua já existia, né? Aqui a questão é uma outra língua, né? Tá. É uma outra língua, é a língua da sintonia, vejam bem. Aqui. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Vinde, desçamos. Deu plural? Co-criadores de novo. Então, os co-criadores... Assim nós poderíamos dizer o seguinte, que a superintendência do planeta, né, fez uma avaliação global, né? Não vai dar certo. Nós vamos precisar estabelecer mudanças como elementos catalisadores. E o elemento catalisador de mudança foi esse. Confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Um não entenda a linguagem do outro. Quando você está no Apocalipse, dentro do programa de tudo, eu imaginava que o tempo que eu fui percebendo, essa Babel aí foi transformada para a melhoria do próprio homem. Mas no Apocalipse tem uma Babel que é o contrário. A gente fazer a Babel, ninguém entende o outro. Será que eu estou errada nisso aí? Aqui, ele faz a referência a essa Babel, mas no sentido pejorativo. Tá, mas ele que eu estou vendo aí é positivo. Porque o que nós estamos observando aqui? Confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e daí o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Qual que é o objetivo positivo? O reino próprio? Nós temos que sair do reino próprio. Se nós ficarmos, qual que é o nosso maior reino?
Não, o nosso humano. O reino do eu, né? O reino do eu? É, o meu jeito. O meu gosto, o meu jeito, a minha verdade. Tá? Esse reino aqui, ó, que estava sendo trabalhado para que a confusão se estabelecesse. Tá? Lá na frente, dentro do estudo, você tem a referência precisa que a gente podia ler no Apocalipse. Tá, porque é interessante quando a gente trouxer assim, que eu também não lembro de qual, aí é só nós que sabia ler as coisas assim, né? Aí é muito pra nós, né, gente? Então, não, eu tenho dificuldade de guardar essas coisas. Acho que eu não quero guardar. Nós temos essa mas a dor não foi feita em positivo? Porque ou foi aqui pelo egoísmo? Achei. Que ela falou. Achei. Então vamos colocar assim. Na verdade, é a ruína de Babilônia. Tá? A ruína de Babilônia é completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho. Isso está em Apocalipse 19, tá? Começa no 18, o anúncio da queda de Babilônia, e depois os lamentos dos admiradores de Babilônia, e depois, no finalzinho do versículo, nós temos a ruína de Babilônia é completa e definitiva. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artista algum de qualquer arte jamais de ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. De novo aqui, né? A questão do reino dentro dessa imortalidade. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então aqui nós temos o seguinte: foi definido por quê? Mesma coisa. É a mesma coisa, Glória. Porque se a gente observa aqui uma destruição daquilo que parecia maravilhoso, era uma construção espetacular. Os jardins suspensos, artistas, maravilhas, né? Comerciantes, tudo de material, o que pudéssemos imaginar de o máximo do máximo, ali existia, retratando o reino material. E houve uma ação do anjo definindo que não é esse reino que precisa ser edificado. Não é esse reino que chama atenção e que faz o quê? Seduz, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Então, o que nós temos observado? Guardando as proporções, hoje, muitas pessoas não almejam viver, vou definir nome do lugar, tá? Em lugares que apresentam assim, uma vida qualificada, uma vida material superior. Aí você fala assim: nossa, queria mudar dessa roça aqui, queria mudar uma cana, né? Para quê? Para retomar aquilo que foi Babel, esse reino de Nimrod, reino de Nimrod, como também ir para Babilônia. Nós somos seduzidos, porque tem uma parte nossa muito forte, de campo, dos cananitas, que acaba sendo ativada, acordada. E eles falam assim: é aqui que eu sintonizo. E nós buscamos. E somos seduzidos por nós mesmos, pelo reino do nosso reino interior.
Essa que seria a condição da mesma linguagem. É falar as coisas que são. Tá? Tá a mesma coisa. Porque o que nós observamos é que são repetições. Aqui nós temos repetições quando é descrita aqui as gerações. As gerações são super repetitivas, até a forma como é dito lá de Noé. Primeiro gerou quem? O primogênito. Depois o primogênito gerou filhos e filhas. O que faltou aqui? Viveu a fachada de 35 anos e gerou a Sará, por exemplo. Depois que gerou, viveu a fachada de 403 anos e gerou filhos e filhas. Está faltando o quê? Hã? E morreu. Aqui não tem que morreu. Tá vendo? Aqui no caso lá, e gerou, e morreu. Tá vendo? E nós, porque muitos daqueles aspectos precisariam ceder espaço a novas propostas. Agora aqui não precisa morrer, não, já está numa fase diferenciada. É uma conquista, é um detalhe, mas que já fala da evolução. Porque nós estamos trabalhando a evolução da humanidade. Quando nós temos aqui, a partir do versículo 10, a descendência de 100, o que essa descendência nos diz? Ela nos diz da descendência do que há de mais puro, de mais nobre desse primeiro filho. Esse primeiro filho, primogênito, e nós temos aqui, olha só como que é dito. São essas as gerações de 100. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Fachade, 2 anos depois do dilúvio. Então, quem é a Fachade? Neto Noé. É o primeiro homem, gente, depois do dilúvio. A Fachade é o primeiro homem depois do dilúvio. Então, nós poderíamos dizer que aqui começa a nova humanidade na Terra, tá? E nós teríamos uma série de experiências a partir desse primeiro homem, tá? Até que, fechado um ciclo centenário, aí nós temos o fruto sazonado mesmo, no tempo certo. O fruto que se manifesta em Terá. E Terá repete a experiência dos 3 brilhos. Tá certo? As repetições. Isso que tem que ser visto para a gente observar como os ciclos são renovados. E eles são renovados com pequenos detalhes. E o nosso desafio é procurar entender qual é o sentido dessa pequena mudança. O que há de diferente nesse relato que pode sugerir algo para nós? Assim, Herodes, sem dúvida, não tem a ver com Caim, gente? Vocês entendem que ele tem uma relação com Caim? Tá? Em termos das condições. E para onde que eles vão? Quando eles saem, os descendentes de Sem. Eles querem ir para Canaã. Tá? Canaã. Então, um movimento, uma busca que teria por objetivo ir para a terra de Canaã. Sair de Ur, que é a terra natal deles, para chegar em Canaã. Mas, tudo isso tem um sentido para nós. E aqui nós observamos, nós colocamos as datas aqui, para ver se a gente poderia chegar a alguma conclusão, para não ficarmos presos nessa questão da cronologia também. Porque também é repetitivo. Então, aqui tem... Duas coisas que me chamam a atenção nessa relação. A primeira é a palavra primogênito. Ela vai sendo marcada em tudo. Agora, por lá de lá,
é que tem uma questão que é a própria problemática da mudança. Aquele homem sabia que morria. Então, ele tenta permanecer pela imortalidade do nome, através das explicações, através do princípio. É como se ali fosse materializado toda um fantasma, logicamente, ligado ao eu, né? Esse anterior, mas que tratou todo um sistema de permanência, de edificações, jardim, ciência, etc. E eles dizem assim, essa parte me chamou a atenção. Primeiro, só um segundo. Porque você que eu, e foi a primeira vez que eu anoto. Toda vez que eu vou sair, né? Toda vez que eu vou sair, vou ver esse olho. Está na sua escritura, não vai te dar. Que não sejamos espalhados pela terra. Então, eles fazem um princípio. Nesse momento, eles fazem a não mistura, uma divisão. Então, duas coisas que eu quero na minha pontuação é só dizer assim: o homem sabia que morria. Então, ele busca imortalidade que ele na terra pelo nome. E a segunda é não espalhar, não misturar. Pelo que você diz a seguir, a importância exatamente da identificação. Então, aqui nós temos, dentro de documentado, um comportamento que seria o reflexo do reino do eu, tá certo? É isso que nós temos que ficar, por enquanto. Outros aspectos certamente virão com o tempo, quando nós vamos amadurecimento. Mas dentro do que nós conseguimos fazer a leitura, isso é nítido. O desejo de imortalidade do eu, de Nimrod, um rebelde, sem se submeter à vontade de Deus, que articula uma construção e uma construção que é o fechamento. Tá? Espelhar a arca, mas uma arca, a arca foi proposta divina, não foi? E essa nova arca que essa cidade era proposta divina, é isso que tem que ficar. Tá? Essa cidade com essa torre, veja bem, tudo simulado e tentando retratar. Qual seria o elemento da arca que nós poderíamos correlacionar com a torre? A janela, isolado na janela de um corpo, né? Então nós observamos como que nós buscamos na nossa intimidade os componentes que foram medidos e com a astúcia e com a malícia nós transformamos segundo o nosso interesse de manutenção no espírito que nos convém. Tá? Então não vamos misturar, gente, é uma só língua. E essa uma só língua nós entendemos como estava todo mundo bem. Estava todo mundo bem? A sintonia, uma mesma língua, ficou para nós. Mas a gente queria assim, fazer uma abordagem também bem linear, desses componentes, para a gente perceber e não ficar preso na genealogia, porque isso a gente salta depois, se for o caso. Então, historicamente, nós temos esses elementos. A numerologia, de novo. Será que foi à toa que eles colocaram esses números aí, esses valores? 100 anos, para depois gerar, deu 100 anos. Os 100 afirmam poder ficar com a ideia do número. Né? Dentro daquela soma que a gente faz. Depois disso, os 5. Que retrata a humanidade, esse homem bem estruturado na terra e conectado com o céu. E fecha os 6. Os 6, o momento do testemunho. Para onde é que você irá? Vai optar por uma condição nova ou não? Então fechou ali a história de 100. Agora a personalidade cede lugar a um novo ciclo. Tá? Porque não era o 6 na escalada que a gente muda de espiral. É no 6 que nós vamos definir, vou reciclar ou vou mudar?
E a passagem é para nós o primeiro passo. O primeiro passo, importantíssimo, que traz para nós uma possibilidade. E é definido como o ancestral de várias tribos, inclusive dos hebreus. Então aqui nós temos em a passagem o início dessa multiplicidade, que era a proposta divina. Várias tribos, inclusive os hebreus. E aqui nós temos, qual que seria a primeira noção? Então dá 7, 8, 15, né? 6. Aí chega no 6. Aí, no testemunho. Está lá, 30, então 7, 10. Algum fechamento, alguma síntese foi vivenciada. 10, 14. O 14 pode ser visto daquela forma que ele costumava se expressar, 2 vezes o 7, né? Como se fosse a expressão não apenas do no plano, mas no plano físico e no plano espiritual, definindo o espelhamento das propostas. Ou, definindo o seguinte, o 14 nós colocaríamos 1 mais 4 e ficaríamos por 5, definindo a condição do homem. O homem viverá nos 2 planos, ora no plano espiritual, ora no plano físico. 5, 14 de novo. Tá? Aqui, 14 de novo. Aqui, o 5. Aqui, 5, 4. A terra, né, gente? A terra. E aqui, o 7. Esgotar o máximo que a terra puder oferecer para nós alcançarmos essa nova etapa. Seria uma forma, uma proposta de entendimento dessa numerologia dentro da visão setenária. Todos esses componentes. E aí sim, a partir do fechamento, nós teríamos de esgotar tudo aquilo que a experiência nos traz, trabalhar o fechamento. Aqui nós teríamos uma reflexão de técnica. Será, nos lembra o que nós já estudamos? Eu não achei que era não. Eu achei que não é. E ele que define o que vai fazer, ele que está decidindo que vai, que não vai, quem vai, quem fica. Então será, acaba sendo na terra, já no piso da terra, essa terra estruturada, não mais um piso aquático, tá? Flutuante, mas um piso estruturado, um novo momento. Não mais aquela questão, mas uma estruturação que será feita com o objetivo de vivência com o divino novamente. Então aí na terra eles vivenciaram todas as experiências dos bichos. Sem dúvida. Sim. E gerou 3 expressões. Aí vem a era do Abraão. Aí vem a era do Abraão, que é a nova terra. Será em Abraão e arquétipo. Então, se Nimrod era um arquétipo, nós nos revelaremos o ideal do rei. O que Abraão, o que Abrão representaria para nós? Então, aí vamos ficar, a partir dessa imagem, dessa figura, o que ele representaria para nós? Obediência. Obediência? Objetivo? E aí ele começa com Deus de novo. Objetivo. Objetivo? Como é que você fala? Evolução. Mas evolução em que piso? O que significa Abraão?
Pai daqueles que creem. Pai daqueles que creem. Tá? Quem crê e quem tem fé, não é? E nós teremos, então, a partir de agora nós vamos começar a nossa história, que é uma história de fé, concorda? Nós estamos estudando o quê? Qual que é a proposta do último espírito? Não é transformar a nossa fé numa fé raciocinada, numa fé raciocinada, operante, uma fé diferente. Então a história dele é a nossa história. É uma história, em linha reta, como a gente costuma dizer, evolutivamente, é uma história assim? Não. A história dele é uma história humana, dentro da realidade humana, com quedas e com conquistas, com respostas favoráveis, mas também com respostas muito frágeis, definindo a condição íntima do seu filho. Alguém que oscilava. Ora estava vivendo uma fé numa entrega muito grande, ora desconfiava que Deus ia realmente corresponder às suas expectativas. Será que Deus vai me prover? Será que Deus dá conta de resolver essa história? Isso tem a ver conosco? Será que tem saída para isso? Então aqui nós estamos no momento. Não é obediência, né? Uma obediência, ele tinha indícios. Não é? Não. Ele tinha algum indício naquilo que Deus falou para ele? Não. Deus falou para ele, faça isso, e ele obedeceu sim, cegamente, foi. Cegamente. Então era um embrião, assim, dessa obediência, dessa fé, vamos colocar assim, dogmática, né? Deus falou comigo e fiz. Eu acredito em Deus, mas não questiono nada. Abraão questiona, fica na dúvida, ainda que não verbalize muitas vezes, mas a dúvida fica na intimidade do seu filho. Tá? Então é uma estruturação de fé. É o encaminhamento dessa fé ao longo das experiências que acontecem de forma muito significativa. O que nós observamos depois dessa abordagem interessante de todos? O que aconteceu ao final, a partir do versículo 27, depois da vivência de todos? São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E a Arã, a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento. Então, morreu. O único aqui que retrata morreu. Olha só, assim dizer. Morreu o único que morreu. E morreu onde? Na terra de nascimento. Então, esse é o filho. E aqui nós temos muitos aspectos, nós deverão morrer no piso que é próprio. Algumas coisas precisam permanecer. Mas ele foi apagado da descendência? Foi? Não. Continuou logo. Continuou logo. Então o fruto, o filho permanece. Algumas questões são sepultadas na nossa terra, na nossa terra natal. Mas a mulher petrificou. Mais pra frente, né? É das coisas do seu tempo. Ló, que nós não sabíamos nem quantos anos que ele tinha. Então o filho estava aí, ó. Ló, dos caldeus, tá? Caldeus.
Ur dos caldeus. Então o que aconteceu? Abrão morreu Arã, estando terá seu pai ainda vivo. Olha só, gente. Alguns aspectos nossos morrerão enquanto outros não. Tem algumas coisas nossas que funcionam assim, a gente fala assim, nesse aspecto eu sou tradicionalista. Meus valores são esses e eu não cedo. A gente não tem isso? Então, coisas permanecem. Permanecem não. Isso aqui morre, mas permanecem aspectos que são anteriores. Porque nós não conseguimos eliminar tudo. Mesmo assim, daquilo que foi eliminado, daquilo que morreu, ainda remanesce o fruto, o filho. Então, o que aconteceu? Abrão e Naó tomaram para si mulheres, Sarai e Milca, né? E Milca. É isso mesmo que ela chama? É Milca. De novo, os casais, né? E a eternidade. Milca e Sarai. Aqui nós temos a repetição dos casais. Ficaram casais. Nós tínhamos 3 casais na arca, na verdade 4 casais na arca. Agora aqui nós temos a princípio 3 casais, imaginando a mulher de Terá, né? Como nós imaginamos a mulher de Noé, mas o filho, vejam bem, o filho, Ló já estava casado? Ainda não, vejam bem. Filha de Arão, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Morreu só no final, né? O que nós podemos tirar dessa leitura do Salomão? Só eu falei que agora de vontade. Nós combinamos que todo mundo ia estudar. Não podemos falar uma só língua. Nós temos que falar várias línguas para que o trabalho da construção reflita as expressões superiores, e não seja só o reflexo dos pensamentos. Mas então, vamos lá. Nós observamos que Terá representa todo o movimento significativo de transformação. Ele é o agente, reflete a ação discernida de Noé. Noé coloca os filhos na arca e as mulheres dos filhos. Ele tem um objetivo. Qual é o destino desse grupo que sai? Canaã? O que eu acho importante é exatamente isso, né? Saber para onde cada um foi. E localizar onde fica cada lugar que está mencionado. Então, Canaã. Porque Canaã está no mapa, né? Ô, Denise, mas não fica aqui raciocinando. Nessa busca frenética do Canaã. Mas Canaã não foi a terra amaldiçoada? Gente, vamos primeiro, antes de chegar, mas é a terra prometida. A promessa amaldiçoada é verdade. Lá na era de nós, quando não é a terra de cão,
Mas quem falou que ela estava amaldiçoada até agora? Até agora não. Mas ela não é a descendente de Cão? De Canaã, que era filho de Cão. Pois é, mas E que era maldito Canaã. Que seja servo do céu. Vai ter que voltar no servo do céu. Vai ter que voltar no servo do céu. Porque não foi a terra que foi amaldiçoada. Foi Canaã. Ali, olha, filho de Cão. Que é Por isso é que eu falei, precisava terminar bem na última aula, né? E aí nós passamos batido e achando que ia dar para passar batido, mas não deu, né? Não deu para passar batido. Porque é um aspecto difícil demais. E a maldição, acha aí pra mim. Acha aí pra mim. É o 9:26, né? 25. Aqui, ó. Aqui, ó. Aliança de a leve não era pronto descida no ar, era a terra. Então, não era a terra, era o filho. Canaã. Porque é figura, gente, é personagem. Olha só, deixa eu ler então. Então vamos lá para o número. De novo. Noé pronuncia bênção e maldição. No capítulo 9, e vou ler a partir do 24, quando ele desperta do filho. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Singular. Engrandeça Deus a Jafé. Então, quer dizer, tem duas condições de maldição. Maldito seja Canaã e seja servo dos servos a seus irmãos. Então, os irmãos dele, os irmãos de Canaã, seriam os servos. E esses servos seriam os servos. Então, Canaã teria uma maldição sendo servo dos servos dos irmãos. Olha isso aqui. Tá? Dentro daquela condição da genealogia, como se o processo ele não ficou fixado. Como que nós poderíamos ver essa história? Poderíamos ver como reencarnação? Como reencarnação. Ele vai ser servo daqueles que já são servos. Ele vai retornar na reencarnação e ser servo, aquela história maldita até a terceira geração, porque não dá para ser a mesma, para ele poder retomar uma posição subalterna, na mesma condição. Então nós teríamos os servos com uma condição reencarnatória. Servos dos servos. O Canaã construiu a cidade e cobrou dele. Então vamos ver aqui. Então, os filhos de Cão. Aí nós voltamos no 10. Os filhos de Cão. A partir do versículo 6. Os filhos de Cã, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Nós fizemos a abordagem esquemática na semana passada. Os filhos de Cush, Seba, Vilá, Sabitar, Raamá e Sabtecá, e os filhos de Raamá, Sabá e Dedã, que foram os lidos hoje aqui, Sabá e Dedã, das tribos árabes. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e ficou Nínive. Tá? Reobote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Mizraim gerou a Ludim, a Namim, a Leabim, a Naptuim, a Patrusim, a Casuim, de onde saíram os filisteus, e a Castorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito,
Iá é Bet. E aos, aí começam os povos. E aos Zebuseus, Amoreus, Girgazeus, Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, Avadeus, Zemareus, Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo suas línguas, suas terras e nações. Então essa era a melhor terra, por isso que ela era prometida. Então, gente, o que nós temos no mapa? Eu não ia trazer o mapa de novo, não, mas o que o mapa nos diz? No mapa, eles, os cananitas, teriam vindo para a região sul. Os filhos de Jafé foram para a área menor. E nós teríamos os semitas indo para a região que pega a Arábia, tá? Mas nós teríamos essa faixa aqui, ó. Vocês estão vendo essa faixa? Essa faixa que representa a terra prometida, que é até a faixa de Gaza, vocês viram? Então pega toda aquela região. Então na próxima vez eu vou trazer um outro mapa para poder situar a localidade. E a gente pensa que a gente já havia pensado em comentar sobre esses diversos povos. Mas o que fica para nós é que dentro de Canaã, não de Tom, de Canaã, eles fizeram todo um movimento formando povos específicos e com línguas distintas. E criando uma dificuldade enorme de relacionamento entre eles. Um relacionamento difícil em função dessa servidão, que é uma servidão submetida. Servo do servo, gente, é muito complicado. É uma condição de retratação constrangida muito grande. Você ser servo do servo será que amacia alguma coisa? Expiação mesmo. Então é uma situação dificílima, não era só próprio, tinha que limpar isso. A partir dos tratamentos dados, desrespeitosos e assaltados. Esse desrespeito, essa obediência e essa condição de reverência que não foi vivenciada, só poderia ser saneada mediante essa maldição que seria aquilo que vai ser materializado na terra através de experiências difíceis de servidão ou, nós podemos dizer, de escravização. Uma escravização. Porque ser servo do servo é algo muito mais complexo, mais fechado. Diga. Então, eu posso entender que a nossa descendência dentro do gênero é divina. Então, quando a gente chegou aqui na Terra, o grupo que chegou aqui é dessas sinfonia que todos nós estamos. Chegando aqui, dentro desse grupo que você está colocando eu, aí cada um de nós não. Aí cada um se uniu novamente um novo momento de sinfonia, mais abrangente. Então, criando essas dificuldades. E o nosso povo físico, dentro também da genética, ele resgata as nossas necessidades para que a gente realmente retorne a gente. Sem dúvida. São os nossos desafios, criando estratégias tais que nós possamos elaborar na intimidade mudanças significativas para que o movimento de retorno aconteça. Por quê? Será que o objetivo do exílio é criar um reino? É esse o objetivo do exílio? O objetivo do exílio não era esse. Por isso que o Senhor deseja. Gente, não estão aplicando a metodologia didática de forma adequada. Distorceram a metodologia. Tá?
E é isso que a gente faz, a gente distorce a metodologia e quando nós usamos o nosso livre-arbítrio, operamos essa distorção, aí nós criamos uma realidade que não terá como resultado final essa nossa conexão com o divino de novo. Aí volta para o reino do eu. Aí o que acontece? A interferência divina, porque nós somos deixados livres até um certo ponto, até que vem a maldição. Aí vem uma fala que tem ordem de lei e que é implementada na estrutura profunda do ser. E aí surge uma série de desafios novos para que possa ser repensado. Quando nós estudamos o livro A Caminho da Luz, o que nós encontramos ali? Que era para Roma ter sido o quê? Conduzir a humanidade, não era? Não era isso que está escrito lá? Era para Roma conduzir a humanidade, instituir o direito romano, instituir a família, maioridade da humanidade, instituiu a família. Não é isso que está escrito lá? O que deu? Construiu família, construiu cidades de todos. Construiu cidades de todos. Um reino de novo, coisa perdeu. Então, com esse povo não deu. Vamos ver se a gente faz com outro povo. Aí tenta com outro povo. Aí tenta com os gregos. Deu certo? Não deu certo. Aí veio o orgulho, veio a prepotência, veio a elaboração na filosofia e não deu certo. Não deu para esse povo. Então vejam, isso é o Senhor descendo para ver, gente. E conferir como é que está a situação. Quando nós estivermos nessa mesma sintonia, nós estamos criando essa cidade sem o êxito devido. Aí o que acontece? Irmão X fala o seguinte, estava tudo complicado lá no plano espiritual. Aí o Senhor veio ver como é que estava essa turma aí. O que aconteceu? Tudo fora da expectativa. Você dá um material escolar para o menino, compra o caderno de caligrafia, nada que usa mais, mas imaginemos, né, que isso é da nossa época, de onde aqui. Caprichamos, uma borracha que não deixa marca, tudo material didático espetacular. Acima flor do que existe. O menino faz exercício todo de qualquer jeito. É isso que nós fizemos, tudo de qualquer jeito, em vez de usar a caligrafia lá dentro daquilo que é, né? Não faz um negócio direito, escreve tudo grande, de qualquer jeito, não se ajusta, né? Aí você tem que fazer. Eu tenho escrever isso também, tá? Então a história é perdida, e aí tem que criar uma nova estratégia. Ainda que a estratégia seja de maldição. Porque aí você cai numa lei mais rígida para delimitar o seu campo de ação. E foi isso que aconteceu nos servos dos servos. Delimitar campo de ação. O que aconteceu? Veio o Senhor e falou assim, gente, não era para ser desse jeito. Como que espaços que ainda existem? Não foi isso que está lá, Brasil Coração com o Papo do Evangelho? Que espaços que ainda existem? Sei lá, então vamos lá. Aí ele olhou e falou assim, aqui tem potencial. Falou que vai ter ou falou que tem potencial? Tem possibilidades. Então vamos transplantar a árvore do Evangelho de lá e trazer para cá. Para daqui voltar para lá. Ainda falou que era assim, não falou? A gente traz de lá, planta aqui nessa terra, que está uma terra mais amena, e depois, de acordo com o trabalho desenvolvido, com o cultivo, a gente transforma e devolve para o resto do mundo. Será que nós vamos conseguir? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É a nossa proposta, é a nossa missão. Agora, resta saber se nós vamos dar conta de fazer isso. Essa é a grande questão. Porque se nós acreditamos no livre-arbítrio, se nós acreditamos na evolução, nós não podemos falar que nós somos. Não. Nós temos uma meta. Terá que chegou na terra de Canaã?
Ele saiu para ir. Mas olha só, ele saiu para ir, sabia onde ele ia. Tomou o filho, fez a bagagem, virou para esse aqui. O que ele largou para trás? Aqui, tomou Terá, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles. Levou todo mundo? Não levou todo mundo. Então ele deixou uma semente para trás, tá? Então na terra dele, então, ele não deixou a terra dele desguarnecida. Deixou uma semente lá em outra, tá bom? Então você fica aqui, meu filho, essa terra é sua, e eu tô indo, tá? E eu, Sarai e Filó, tá bom? E nós fomos. E foram indo para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Ele só chegou a Arã. Engraçado o nome, né, gente? Arã. Será que esse outra cidade vai pôr no nome do filho que morreu? Hã? Entendeu, gente? Aqui, ó. Pode ter feito uma homenagem ao filho que morreu, né? Foram até lá. Onde ficaram? Onde nós ficamos, a gente constrói alguma coisa. A gente constrói e acaba por nomear. Quando nós vamos fazer qualquer coisa, a gente logo pensa, né? Que nome que eu vou dar, né? Até hoje nós temos isso. Nós vamos fazer uma sainha de costura. Qual que é o nome da sainha de costura? Não é? Nós temos isso. Nós temos uma atividade. Qual que é o nome? Nós fazemos uma referência a alguém, uma homenagem. Isso é natural. E nós continuamos repetindo esse comportamento. Foi Arão, né? Com os Belo Horizonte, que fundaram foram cercados por uma avenida. Gostaram, gente? E espelhado em Paris, hein? E espelhado em Paris. Transplantou a árvore de lá para cá com o objetivo de voltar daqui para lá. E nós estamos no ano, né? Nós estamos no ano do Brasil, então aí fica bem comemorado. Então nós temos essa relação, né? Que as coisas se repetem, realmente, né? E nós observamos que ele não chegou. Tá? Moisés chegou? Não. Olha só, gente, como que nós temos as repetições, né? As repetições acontecendo e definindo que nem sempre aquilo que nós implementamos como meta, onde queremos chegar, é alcançado por nós. Mas nós não podemos perder de vista onde queremos chegar. Onde queremos chegar. E com Abraão, nós queremos chegar a uma construção de fé nenhuma. Isso fica para nós aqui como uma meta, tá? Uma meta de confiança, tá? Uma meta fundamental. E aqui, não. O respeito à figura sempre houve, né? E o amor também pode ser. Então, por isso que demanda gerações sempre houve o respeito ao livre-arbítrio. Sempre. Mas um respeito relativo, né? Não foi? Porque nós somos sujeitos a ser malditos quando nós extrapolamos. Tá? Então é um livre-arbítrio, sim, relativo dentro daquela condição de ordem universal. Toda vez que o nosso trabalho tem algum desvio, pode gerar distorção, sem dúvida nós criaríamos a possibilidade de uma ação complexa como resposta da vida às nossas buscas.
Aí não é a dor do sofrimento. A evolução de fora para dentro. Aí é a evolução de fora para dentro. Isso aqui serve do certo da evolução de fora para dentro. Denise, esse moveu aí, essa oportunidade que está tendo agora os espíritos de voltar aqui na Terra, todos nós vivos, para ter a oportunidade de depois reencarnar em outro planeta, os que não querem fazer a evolução. Aí o que acontece? Aqui, vocês escutaram a pergunta da Marlene? Aqueles que resistem, que não acolhem as propostas evolutivas, seriam aqueles cujas reencarnações futuras aconteceriam em outros planos, possivelmente até fora do planeta? Essa é a pergunta dela. Vejam bem, imaginemos a situação de Canaã, servo do céu. Não é uma condição de exilado, gente? É uma condição de exilado. Porque uma pessoa exilada acaba vivendo num ambiente de pessoas com menos conquistas, com uma capacidade de percepção menor que a dele, porque ele tinha uma percepção grande, no entanto estava condenado a viver uma experiência de ser do céu. Ele é exilado. Isso é exílio para outro piso de sintonia, onde as pessoas podem ser bárbaras. Mas só que acontece, a gente acaba muitas vezes reciclando experiências e acaba vivendo uma continuidade até que haja uma ação de cima para modificar os modelos. Então, mas a ação de cima, porque a gente fica achando que nós estamos soltinhos. Nós estamos achando que nós estamos soltinhos. A gente não foi agora. Nós construímos a nossa própria vida. Porém, chega e e aí o que acontece? Desloca, gente, o interesse, o objetivo e do investimento. Desloca. Porque é isso que nós temos sentido, ó. Se não der para ser aqui, não der para ser Roma, ó, os dedos. Quantos que já tentaram para trás? Então vamos mudando. Vai ser Brasil? Vamos ver como que eles comportam. Se não comportar, é claro que o projeto vai continuar. O projeto continuará. Ele não tem que ficar achando que está tudo já consolidado. Tudo está. Depende do que fizermos. Nós não estamos conseguindo nos entender, às vezes, numa casa espírita, em termos de convívio. Como que nós vamos querer transplantar a planta do Evangelho para outros lugares que nós não damos conta de viver entre nós? O testemunho nós temos que ser fiel no pouco, fiel no pouco e combinamos com os outros. Se fiel no pouco, eu podemos ser fiel no muito, no grande. Porque o que acontece? Por que isso está cheio de obra espírita denunciando, a palavra denunciando a condição de espíritos no plano espiritual? Vocês acham que isso não tem sentido? Se nós achávamos que o conhecereis a verdade vos libertará, nós achamos que era conhecimento intelectual. Então agora eu sei da reencarnação, eu sei que eu estou compulando porque tenho dívidas do passado, meu filho está rebelde comigo, que eu abandonei ontem, e daí? E daí? Que diferença que isso está fazendo no nosso dia a dia? E nós achamos o seguinte, se eu soubesse disso, teria feito diferente. Será que teria feito diferente? Ou será que não teria feito da mesma forma? Então, a questão é colocar no conhecimento intelectual uma válvula, uma porta de saída. Quando, na verdade, seria mais um instrumento, mais um caderno de caligrafia que nós ganhamos, tá? Mais um instrumento para trabalharmos a mudança do crescimento. Para sairmos da condição de servidão. Aqui, servidão escravo. E serve, não. Paulo falou assim na reunião dele que nós espíritos vamos para o inferno mirando o caminho do Senhor.
Como é que é? Nossos espíritos vão para o inferno, trilhando o caminho do céu. Raul falou numa palestra dele lá no Amazonas. Gente, trilhando o caminho do céu. Olha, o grande objetivo... Às vezes pensou em falar em outros modos, né? Deixa eu entrar lá, né? A escola de citou ele das coisas que eu disse na Pode ser o modo de gente, mas assim, a gente trazer assim, caminho de olha que interessante, olha que interessante. Olha que interessante o que aconteceu aqui agora. Vocês observaram? Divergência de línguas. Tá? Divergência de línguas. O que diz, será que foi isso que disse? Foi isso que quis dizer? Tá? Então... O que ele estava falando antes. Em que contexto, então, bacana, foi didático para nós fazer. Porque fala um pouco das situações. Não, querida, não estou pegando, era um instrumento didático da situação. Então, a situação gerou para nós o quê? Um burburinho interno. Peraí. Estamos no inferno, indo para o céu, estou trilhando, meu pé está no céu, está no inferno. Isso é estratégia evolutiva da nossa. O outro fala outra. Por quê? Nossa sintonia, gente, não é a mesma. Nós temos que ter essa consciência. Nossa idade espiritual não é a mesma. Nós não estamos tudo igualzinho, não. Nós nos tocamos em alguns momentos, em termos, né, dessa sintonia, e falamos a mesma língua no projeto. Foi o que aconteceu com Judas. Judas não estava na sintonia daquele grupo, ele estava muito mais voltado para a construção desse reino aqui. Tá? Aí o que aconteceu? Que ele não recebeu o alcance da proposta. Mas era uma língua diferente que fica para nós aqui como exemplo. Porque na dissensão nós podemos ganhar também. Porque amplia nossos horizontes. Tudo aquilo que é feito dentro da mesmice cai no automatismo. E tudo aquilo que vira automatismo é feito sem pensar, sem refletir. E nós não ativamos a nossa criatividade para fazer diferente. Nós não ativamos a nossa criatividade para fazer diferente. E aí poderíamos fechar. Porque nós vivemos as experiências com um fim próprio. E o fim, o nosso destino aqui, aí nós vamos colocar de Canaã, terra prometida, tá? Terra prometida. Então, qual que é a condição do exilado? O exilado vive em busca do quê? Gente, o exilado vive em busca da terra prometida. Porque ele sabe que ele só está exilado, mas ele não está eliminado do contexto de vida. Tá? Ele não está eliminado. Então fica aí essa ideia.